E aí galera, seja bem-vindo a mais um Geocast. Gostaria de agradecer aqueles ouvintes que estão com a gente desde o começo. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Siga nosso Geocast nas redes sociais aí na descrição e siga também a nossa página no seu tocador de música, o seu aplicativo de streaming predileto. No programa de hoje vamos conversar com uma bióloga, uma professora de biologia também, a Valesca Fernandes, que tem mais de 30 anos de experiência na docência em biologia. A Valesca, ela se graduou em biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez o seu mestrado também em biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso programa foi bem interessante. Falamos também sobre o Covid-19, que é o assunto do momento, mas para chegar na questão do Covid-19 e da quarentena que estamos passando, falamos sobre saúde, sobre sistema imunológico e falamos um pouquinho também sobre os grandes paradoxos aí dessa nova doença provocada pelo novo coronavírus. É isso, vamos direto então ao nosso programa. Bom, gente, estamos de volta aqui com o Geocast, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com a Valesca, professora de biologia. Valesca, um grande prazer aqui, te ter aqui no Geocast, tudo bem? Tudo ótimo, muito feliz de estar participando desse projeto, acho ele incrível, dá acesso a gente a muitas informações, opiniões, coisa que a gente está precisando nos últimos tempos. Né? É verdade. Falando em últimos tempos, não tem como a gente deixar de falar sobre o Covid-19, né, o assunto do momento. E aproveitando a presença de uma professora de biologia, é óbvio que a gente vai tocar nesse assunto. Mas Valesca, antes da gente tocar no assunto principal, eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho da importância do misterioso sistema imunológico. Que bom você perguntar sobre isso, Rômulo, porque na verdade a gente sempre acaba deixando de lado, acho que a parte mais importante dessa história toda, que é pensar no sistema imunológico, especialmente pensar nas questões da saúde. Aquela perguntinha super importante, né? O que é ter saúde? As pessoas normalmente pensam que você tem saúde quando não tem doenças. Sim. E saúde é muito mais do que não ter doenças, né? Envolve muito mais coisas. Envolve, de forma geral, o bem-estar físico, lógico, né? De toda essa parte física, mas também o bem-estar social, ambiental, de todas as coisas que a gente faz. Isso envolve a gente se alimentar bem, a gente dormir bem, ter uma vida social plena, né? Ter realizações em relação ao trabalho, em relação à família. Tudo isso junto vai acabar compondo o que a gente tem de saúde. E a sociedade, ela vem, na verdade, deixando de lado, né, todos esses pontos importantes que se referem à saúde. Quando a gente pensa em dormir bem, a gente cada vez dorme menos e cada vez dorme mal, né? Muitas pessoas tendo acesso ao uso de remédio para dormir, para conseguir que nem dorme, né? Fica anestesiado. E não é dormir isso. Então, apaga, né? Isso. Aí a gente já perde por aí. Atividade física, que a gente até nos últimos anos, nos últimos 20 anos, teve um boom de atividade física, né? Uma moda de atividade física importantíssimo por um lado, mas atividade física para finalidade estética, não para saúde. Então, muitas vezes a gente abre mão do exercício aeróbico, que é o mais importante, que é o que vai, né, fazer a circulação funcionar, o cérebro funcionar melhor, e a gente não faz. E as questões sociais, mais importantes ainda, né, Rômulo? A gente está cada vez mais num mundo recluso, cada vez mais usando os meios virtuais para se comunicar e deixando de estar nesse ambiente social e deixando de vivenciar e aí plenamente ter saúde, né? Sim, engraçado que quando inventaram o computador lá na década de 90, prometeram pra gente que a gente teria mais tempo, né? Afinal de contas, o computador ia, num futuro próximo, fazer as atividades repetitivas. E isso não aconteceu, foi uma mentira que contaram pra gente, né? Hoje nós estamos conectados o tempo inteiro, o computador faz uma série de tarefas, mas a gente trabalha, se você calcular as horas por semana, a gente trabalha muito mais do que as pessoas na década de 90. Aquele tempo que a gente teria de sobra por causa do computador, para estar com a família, fazer uma atividade física, se cuidar, né? Esse tempo realmente ele não existe hoje em dia, né? É verdade. E, na verdade, a gente está cada vez se ocupando com uma série muito maior de funções, até por conta dessa globalização das informações, né? Então, tem muito mais coisa para fazer e acaba. E, assim, acho que essa promessa de mais tempo foi renovada com o advento do telefone celular, mais próximo da gente, e a gente continuou com menos tempo, né? É mais tempo conectado, é mais tempo em função dessas informações, muitas vezes muita informação e pouco conhecimento, né? Muitas vezes muita informação e pouco tempo para pensar
passar a nossa opinião sobre essa informação, né? E a gente acaba sucumbindo mesmo. E eu penso assim, já falando um pouquinho sobre viroses de forma geral, que a sociedade ela está sucumbindo à virose ou outras doenças por conta dessa falta de saúde, né? Então essa falta de saúde generalizada, quando a gente pensa que não é a ausência de doenças, né? Ela está um prato feito para qualquer doença vir se instalar como um todo, na humanidade como um todo. Estamos muito mais vulneráveis, né? Muito mais. E aí, aproveitando para a gente falar um pouco sobre o sistema imunológico, acho muito importante, super assim, pertinente, porque onde está o sistema imunológico? Né? Eu gosto de fazer essa pergunta para os meus alunos do ensino médio, porque eu peço para eles fecharem os olhos, antes de eu começar a falar sobre fisiologia humana, eles imaginarem o sistema digestório. E todo mundo consegue imaginar plenamente onde está o estômago, onde está o intestino, onde está a boca, tranquilo. Aí eu pergunto sobre o sistema respiratório. Todo mundo consegue visualizar muito bem o pulmão, a traqueia, o sistema circulatório. Todo mundo sabe onde está o coração, as artérias, as veias. Mas eu pergunto, onde está o sistema imunológico? E raramente alguém sabe onde ele está. Eu não consigo imaginar. Pois é. Então a gente fica pensando como a gente adquire saúde nos tempos de hoje, com tanta informação, se a gente não sabe sequer, né, onde está o nosso sistema imunológico. Então, muito importante. Ele é um sistema fundamental para o corpo, né, não só combatendo as doenças, mas deixando a gente bem para poder gozar a vida de forma geral, né, aproveitar a vida. E onde ele está? Ele está vinculado a dois grandes sistemas importantes, que é o sistema circulatório sanguíneo e o sistema circulatório linfático. Porque dentro desses dois líquidos caminham os glóbulos brancos, as nossas principais células de defesa. Mas além do sangue e da linfa, ele tem alguns órgãos importantíssimos do corpo que servem para produzir os glóbulos brancos, para amadurecer esses glóbulos, para acumular esses glóbulos no caso de doenças, né? Que são, por exemplo, a medula óssea vermelha dentro dos ossos, o timo, que é um órgão que eu quero destacar muito, porque eu acho ele muito importante e totalmente desconhecido pelas pessoas. Você conhece, Rômulo, o timo? Inclusive por mim, eu tô aqui, eu tô achando que, sei lá, é nome de cachorro, nome de bicho, sei lá. Então, o timo é um órgão muito interessante. Ele é um órgão pequeno que fica localizado exatamente em cima do nosso coração. E ele tem uma função dupla. Ele produz e amadurece alguns tipos de glóbulos brancos, principalmente um glóbulo chamado linfócito T, que talvez seja o glóbulo branco mais importante do nosso corpo. E ele também produz alguns hormônios que têm uma relação direta com os nossos estados de humor. Então, ele deixa a gente num estado de maior felicidade ou num estado um pouco mais triste, mais depressão. E o timo aumenta e diminui de tamanho conforme a produção dessas duas coisas, né? Dos hormônios do humor e, ao mesmo tempo, dos glóbulos brancos. Consequentemente, quando ele está grande, porque a gente está feliz, ele também está grande para produzir glóbulos brancos. E quando ele está pequeno, porque a gente está triste, ele também está pequeno para fabricar uma quantidade insuficiente de glóbulos brancos. Ficar feliz é ficar mais protegido, então? Com certeza. Vou aproveitar o momento aqui e pedir desculpa à minha família. Essa semana eu falei que pensamento positivo não resolve nada, o que resolve é ciência. Então eu queria me retratar aqui, porque acabei de aprender que o timo ele está relacionado a pensamento positivo, felicidade. Eu diria que tem as duas coisas. A ciência é muito importante, sem dúvida nenhuma, né? Mas o timo também veio para provar para a gente essa coisa que a saúde não é uma coisa só, não é pontual, né? É um contexto. E esse contexto envolve especialmente essa coisa de estar num ambiente social, de estar num trabalho prazeroso, né? Não só que traga dinheiro, mas que traga prazer e felicidade, de estar numa família, né? Que a gente se sinta bem, num grupo de amigos. Isso tudo faz o nosso timo ficar maior e acabar, né, fazendo uma defesa melhor também. Só mais uma dúvida, mandar corrente por aplicativo de mensagem não resolve não, né? Não resolve. Ah, tá. Não então resolve. Eu vou pedir meia desculpa, só pelo que eu falei do pensamento positivo. Corrente não. Eu diria que, na verdade, até reduz um pouco o tamanho do timo, que a gente fica meio perturbado. Então ele reduz um pouquinho, né? Viu, gente? Viu? Ai. Mas assim, fora esses dois órgãos, a gente tem os linfonodos, que são aqueles gânglios que incham quando a gente tem tipo infecção de garganta ou quando tem algum problema nos dentes, que são acumuladores de glóbulos brancos, né? Tem o apêndice, que muita gente acha que ele não serve para nada, mas ele é um órgão importante. Tem as amígdalas. Então tem uma série de órgãos importantes aí que todo esse conjunto, linfa, sangue, mais os órgãos formam um sistema imunológico. E o interessante é que ele trabalha através de células especializadas, que a gente chama assim genericamente de glóbulos brancos ou leucócitos, mas que tem células individuais, cada uma com a sua função específica. E a gente trabalha em linhas de combate. Na verdade, o sistema imunológico ele tem uma função quase como se fosse um grande exército, né? E essas linhas de combate elas são sucessivas. Então, a gente começa com um tipo de defesa. Se não der certo, a gente passa para um segundo tipo de defesa. Se não der certo, para um terceiro. Se não der certo, para um quarto tipo de defesa. E a gente chama isso de linhas de combate mesmo na imunologia. A primeira linha de combate todo mundo conhece, a mais básica, que é a pele.
né? A nossa Sim. pele, é o maior órgão do corpo, né? Recobre o corpo todinho e deixa a gente livre de uma série de infecções que poderiam estar entrando do ar que a gente está respirando, né? Da comida, de tudo onde está ali. Além da pele, a saliva, né? Os ácidos que a gente produz no suco gástrico, tudo isso junto são a nossa primeira grande linha de defesa. Eu diria que a maioria das doenças que poderiam se instalar no nosso corpo, elas já são cortadas pela primeira linha de defesa. Agora, e se não der certo? Se não der certo, a gente vai para um segundo passo, tentando amenizar essas doenças. O segundo passo todo mundo conhece também, a gente chama de processo inflamatório. Esse processo inflamatório usa uma série de substâncias e já vai usar os glóbulos brancos para produzir essas substâncias que vão dar o que a gente chama de edema, de inchaço. Então, deixa aquela região que foi atacada inchada. Inchado para quê? Para atrair mais sangue e mais linfa. E só uma dúvida. Eu estou lembrando da garganta, né, da infecção na garganta, e eu estou lembrando exatamente o que você está falando. É nesse momento que ocorre aquele pus, aquela secreção branca na garganta ou não? Quando acontece o pus, a gente já está na terceira linha de combate. Quando fica inflamado, que a gente tem a infecção e a inflamação. A infecção é quando tem um micro-organismo, né? Já está lutando ali. E a inflamação é quando fica inchado. Então, o processo inflamatório é quando está vermelho, inchado, você já está sentindo aquilo, mas ainda não tem pus. Depois é que vai vir o pus. Durante o processo inflamatório é que pode vir o pus. E aí, nessa linha, a gente já vai usar alguns tipos de glóbulos brancos que fazem fagocitose, vão comendo os vírus, as bactérias, os protozoários, vão destruindo esses invasores, que a gente chama de antígenos, né, através do processo de fagocitose. Às vezes, isso aí resolve, né? Às vezes a gente, né, come uma comida que tinha algum tipo de bactéria, que estava ali infectada, você come, passou pela saliva, não foi suficiente, passou pelo suco gástrico, não foi suficiente, aí o que fica? A barriga fica inchada. Você sente aquele inchaço, dá um pouco de febre e normalmente vai resolver, né? A pessoa pode ter vômito, pode ter diarreia, mas aí resolve, acabou. Depende da saúde da pessoa. Depende da saúde da pessoa. Agora, às vezes isso não resolve. O invasor também era muito mais perigoso, não deu certo. Aí a gente vai para a terceira linha de combate. A terceira linha de combate é que vai usar os famosos anticorpos. Então, a gente vai usar alguns glóbulos brancos específicos para produzir os anticorpos e a gente conseguir fazer uma defesa específica, né, para aquele tipo de invasor. Então, se é o vírus do sarampo, vai ser um anticorpo específico para o sarampo. Se é o vírus da gripe, é um anticorpo específico para a gripe. E como a gente faz isso? A gente tem uma célula super especial, que é o linfócito T, aquele que é amadurecido no timo, aí a importância desse órgão, né, que está em cima do coração, ele é produzido na medula óssea, vai para o timo e o timo faz o processo final de amadurecimento. Esse linfócito T é capaz de perceber que as outras linhas de combate não tiveram sucesso. Então ele percebe isso e ele tira como se fosse uma fotografia do antígeno. Se é vírus, se é bactéria, não importa, mas ele consegue reconhecer quimicamente como é a parte externa, a membrana ou as proteínas desse antígeno, e ele manda uma mensagem química para um outro linfócito, que é o linfócito B. O linfócito B é um outro tipo de glóbulo branco que recebe essa mensagem do linfócito T com o formato daquele antígeno, daquela substância estranha. E ele vai ser capaz de produzir proteínas que têm um formato de Y e que a gente chama vulgarmente de anticorpos. Essas proteínas vão ser lançadas em cima do vírus ou da bactéria e elas vão conseguir encaixar perfeitamente em volta do vírus. Assim como se fosse uma fantasia de carnaval. Sim, né? Veste direitinho, perfeitamente e chama a maior atenção. Aí os outros glóbulos brancos que estão em volta conseguem enxergar, ó, tá ali quem eu tenho que me alimentar. Então vem um grupo de glóbulos brancos grandes, chamados macrófagos, que são capazes de fazer a fagocitose e aí sim destruir esses vírus. E seguindo essa analogia, essa fantasia de carnaval, para vestir direitinho, então esse anticorpo ele é personalizado. Ele é personalizado. Essa é a grande questão. Ela é a terceira linha de combate, porque a gente tem que imaginar que você já eliminou uma grande parte dos vírus ou bactérias antes de chegar ali, através da pele, da saliva, do suco gástrico, através do processo inflamatório. Então eu estou reduzindo o número. E aí eu consigo fazer uma coisa personalizada. Aí a gente faz esse anticorpo. O anticorpo não só vai identificar, chamar a atenção, né, de que o antígeno está ali, mas ele também funciona como se fosse um velcro. E aí eles conseguem, em vez do macrófago comer um vírus de cada vez, ele vai comendo de 50 em 50, porque eles vão ficando grudados, né? Além disso, ele imobiliza, eles não conseguem mais andar pelo corpo. Além disso, se esse tipo de vírus produz alguma toxina que ele estava lançando no corpo, ele vai imobilizar também a toxina. Então, o anticorpo tem uma série de funções diferentes, mas que vão acabar permitindo que a gente faça a limpeza do corpo mesmo, através especialmente da fagocitose.
E às vezes, Rômulo, nem isso funciona. A gente foi, mas mesmo assim o vírus continuou se reproduzindo e continua ocupando espaço. A gente tem uma última chance, que é usar um outro tipo de linfócito T, aquele primeiro lá que era o general, que a gente chama de linfócito T killer, que é o assassino. Ele, na verdade, vai identificar antígeno por antígeno e vai soltar como se fossem umas bombas de proteínas para tentar destruir completamente, né, esses invasores que estão no nosso corpo. É a última tentativa que a gente tem nessa sequência aí de 4 linhas de combate. Né? E essas 4 linhas de combate, elas são naturais? São todas naturais. As 2 primeiras, a gente fala que elas são inatas, a gente já nasce com elas. Né? Então, você já nasce com a pele, com as substâncias internas, a gente já nasce podendo fazer o processo inflamatório. A terceira linha, a gente depende, ela é adquirida, né? A gente depende de ter contato com a doença para poder passar a ter. Então, na verdade, você vai adquirindo anticorpos conforme você vai tendo contato com a doença. Daí a importância de você ter contato com algumas doenças, de alguma forma, né? Para ir melhorando o seu sistema imunológico. Para você ver o tamanho da fantasia. Exatamente, o tamanho da fantasia, perfeito. Estou aprendendo. E aí que entra também uma questão importante, que é a gente conseguir fazer a nossa defesa, não só através dessa forma, mas através das vacinas e através da nossa resposta imunológica, através de memória. Porque quando o linfócito B produz os anticorpos, ao mesmo tempo que ele produz uma quantidade para atacar o antígeno, ele faz um processo de divisão celular e ele faz uma célula de memória, a gente chama linfócito B memória. E ele guarda aqueles anticorpos por um bom tempo. Então, de uma outra vez que esse mesmo vírus, por exemplo, entra no nosso corpo, eu não preciso passar por todo esse trabalho de novo. Eu já tenho o anticorpo pronto. Não tem que reconhecer, mandar mensagem, fabricar o anticorpo. Não, eu já tenho o anticorpo pronto. Então, por isso que a gente não pega normalmente 2 viroses, né? A mesma doença 2 vezes. Não pega sarampo 2 vezes, não pega. A não ser se o vírus teve uma mutação muito grande. É o caso da gripe, né, que é um vírus super mutante, o vírus influenza. É o caso do coronavírus, que tem muitas mutações. É o caso do vírus da AIDS, o HIV. Esses são vírus especialmente mutantes. E aí o tipo de anticorpo que você fez hoje, amanhã não serve mais. Porque ele veio diferente, a fantasia de carnaval tem que ser diferente também. Né? Mas a nossa imunidade ela se baseia muito na produção dessas células de memória, essas células B memória. E essas células são as células que a gente faz quando é vacinado. Então, quando você toma vacina, o que é a vacina? Ela é o vírus adormecido, o vírus atenuado, né? Pedacinhos do vírus que vão fazer você passar por todo o processo de identificação, de fabricação de anticorpo e fabricação de célula B memória. E aí, quando o vírus de verdade entrar, você já tem a B memória. Você já está preparado. Não é que você não vai ter a doença, você vai ter a doença por uns minutos, talvez por 10 minutos. Então, os sintomas não aparecem. Deu tempo de você, antes do sintoma aparecer, você conseguir já destruir. Né? Então, o processo de vacinação é super importante. A gente tem até que assim, levantar uma bandeira importante sobre isso, porque tantas campanhas nos últimos anos aí, dizendo que as vacinas trazem tantas doenças, e é o contrário. Né? Imagina um mundo hoje sem vacina, né? Com tanta exposição que a gente tem, com tanta falta de saúde que a gente tem, se a gente não tivesse esse aliado enorme, né, que são as vacinas, para combater uma série de doenças importantíssimas, né, para as crianças, para os idosos, para os adultos de forma geral. Então, muito importante acreditar nas vacinas. Né? Dá para a gente imaginar um mundo sem vacinas, porque lá antes, na época da Segunda Guerra e tal, se você pegar os dados populacionais do Brasil eram outros, né? Uma pessoa de 60 anos já era uma pessoa idosa. Muito idosa, né? Hoje você pensar na década de 40, 50, pessoas com mais de 80, 90 anos, era uma coisa inimaginável e hoje é extremamente comum. E se a gente pensar a mortalidade infantil nessa mesma época, e se a gente pensar os tipos de sequelas que doenças banais, né, traziam para a população como um todo e que a gente resolveu, né, praticamente resolveu. Então, assim, muito triste a gente pensar hoje em campanhas que vão contra um processo tão simples, né, tão bom, e que, assim, no Brasil a gente tem uma campanha de vacinação enorme para várias doenças diferentes, um calendário de vacinação muito bom, então a gente não pode abrir mão dele de jeito nenhum, nem da ciência que está por trás para colocar em dia sempre essas vacinas, atualizar, né, essas vacinas. Sim, e tem até uma questão interessante, porque as pessoas que anti-vacina acabam defendendo, o argumento principal delas é o livre-arbítrio. Né? O meu direito individual, eu faço o que eu quiser. Mais ou menos individual, porque a partir do momento que você deixa de vacinar e
isso vai acontecendo numa escala cada vez maior, se torna um problema coletivo. Justamente, é uma questão assim, que a gente tem que colocar aí da saúde pública, né? Não é uma questão de saúde, é uma questão de saúde pública. Sim. Então tem certas coisas que têm que ser coletivas, e aí é isso, por exemplo, o uso indiscriminado de antibióticos, por um outro lado. Né? Por quantos e quantos anos a gente usou antibióticos sem necessidade para muitas doenças que não tinha feito absolutamente nenhum, e as pessoas acabaram criando cepas de bactérias altamente resistentes. O problema não é para mim, né? Eu usando um antibiótico errado. O problema é que eu estou provocando para todo mundo essa cepa de bactérias erradas. Então, a saúde pública é muito importante. Né? Sim, foi bom você ter falado sobre bactéria. Rapidinho, não era o nosso assunto principal, mas eu vi uma reportagem da BBC que fez uma análise, um laboratório lá em Londres fez uma análise nas principais cidades europeias, no Rio, nos rios das principais cidades europeias, né? E as amostras de água, em todas, tinha um índice de antibiótico muito mais alto do que o permitido. Por quê? Esse uso exagerado de antibióticos, o nosso corpo, me corrija se eu estiver falando besteira, ele acaba eliminando, ele não consegue absorver tudo, e isso em algum momento, por causa do sistema de saneamento, vai parar na água do rio. Isso, é a própria fabricação, né? Os resíduos na própria fabricação, tudo isso junto, e assim, é um erro muito grande. Por exemplo, os antibióticos durante muitos anos foram usados em casos de virose, pela falta de conhecimento, né, e da população em geral. E a gente vai comentar nisso daqui a pouquinho, que para vírus não adianta nada tomar antibiótico. Né? Às vezes o paciente fica bravo com os médicos, eu fui lá, o médico falou que é virose, não me deu nada, mas o antibiótico resolvia. E não resolve. A gente, na verdade, está criando outros problemas da ordem da saúde pública, como a questão das vacinas e, aproveitando o momento que a gente está vivendo, como a questão da nossa quarentena. Né? A gente está em quarentena não é por nós, a gente está em quarentena porque é uma questão de saúde pública. Não é eu não tendo a doença, mas eu não sendo um agente transmissor para que todo mundo não tenha. Então, muito importante ter essas questões em mente, que não é uma questão individual, de forma nenhuma, é uma questão pública, né, para todo mundo. Tá? Bom, gente, em relação a essa questão do sistema imunológico, acho que é importante falar um pouquinho também sobre as doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É aquela na qual os nossos anticorpos, os nossos glóbulos brancos, as nossas células de forma geral, elas acabam se confundindo e entendendo que algumas células do nosso próprio corpo são como se fossem antígenos. Então, por exemplo, o vitiligo, que é uma doença conhecida, né, que a pessoa vai ficando com a pele manchada e tal. Isso acontece porque o sistema imunológico se confunde e o linfócito T, aquele general lá super importante, entende que o melanócito, que é a célula da pele, é como se fosse um vírus. Ele destrói a própria pele. Ele destrói a própria pele. E o interessante, essas doenças estão muito associadas aqui ao nosso estado de espírito e de humor. Porque tem a ver com timo. Então, uma pessoa altamente estressada vai desenvolver, tem uma chance muito maior de piorar uma doença como essa, justamente porque o sistema imunológico está ligado à nossa questão nosso estado de humor, né, mesmo de forma geral. Então é por isso que o estresse é o causador aí de muitas doenças, né? E aí, a gente voltando no tema da nossa conversa inicial, que é a saúde, o estresse não pode ser permitido se a gente quer saber de saúde, né? E aí o estresse envolve dormir bem, aquelas coisas todas que a gente falou, né? Se alimentar bem, vida social ativa. As doenças autoimunes, elas vão aumentando na população por conta da vida agitada que a gente tem. Algumas pessoas associam esse aumento de doença autoimune, né, índice em geral, com o aumento do uso de vacinas, como se a gente estivesse estimulando muito o sistema imunológico e por isso tivesse. Se isso tem algum fundo de verdade, que eu acredito que se tenha muito pequeno, eu acho que ele é muito menos importante do que a questão da falta de saúde da população. Né? Não, e bom você tocar nesse assunto, porque cerca de 30% dos ouvintes do Geocast são adolescentes que estão exatamente naquela faixa etária de escolher o que vão fazer. Então, é um momento de você escolher o que vai fazer pensando numa coisa que vai te fazer feliz. Exatamente. Não é só para você ser feliz, é uma questão de saúde também. É uma questão de saúde também, porque você vai passar aí por 30, 35, 40 anos trabalhando dentro de um determinado espaço, né? E se você não escolher isso direitinho, você está fadado a não ter saúde, ter infelicidade de forma geral, né? Incluindo aí a saúde. Então, com a reforma da Previdência até um pouquinho mais de tempo, pois né? Pois é, talvez um pouquinho bem mais de tempo. Mas né? isso é outro assunto. É um outro podcast. Exatamente, exatamente. Ai. Bom, para a gente conseguir falar um pouquinho melhor sobre a Covid-19, a gente podia falar um pouquinho sobre os vírus também. Né? A gente falou de saúde, falou do sistema imunológico em geral, das vacinas e tal. Acho que é importante caracterizar quem é um vírus, que a gente acabou comentando agora há pouco. Os vírus são, na verdade, a gente chama de sistemas biológicos ou entidades biológicas. Eles não são seres vivos. Eles não são como a gente ou como as bactérias, seres que são formados por células, que têm um ciclo de vida de nascer, crescer, reproduzir, morrer. Eles não fazem nada disso. Né?
Para você ter uma ideia, como eles são diferentes, eles têm capacidade de cristalização. Então, quando eles estão no meio ambiente, fora de uma célula viva, eles são capazes de ficar cristalizados como se fosse uma pedra por 1 milhão de anos, né? Sem ter, não morre. Por quê? Porque não tem metabolismo, né? É como se fosse uma pedra realmente. A gente costuma dizer assim, para fazer uma analogia, que eles são como se fosse um pendrive sem o computador. Então, imagina um pendrive que eu coloque lá 1000 músicas, uma playlist maravilhosa do pendrive, e eu pego o pendrive e fico olhando para ele e não vai tocar nada. Exatamente. Eu preciso do computador. Quando eu coloco aquele pendrivezinho no computador, as músicas todas abrem, eu escuto tudo, é uma maravilha. Então, o computador seriam as nossas células. E o pendrive é o vírus. Para que ele possa, né, demonstrar toda a capacidade que ele tem, tudo que ele tem por dentro, ele tem que estar acoplado a uma célula viva, que pode ser uma célula de um ser humano, de um outro animal, de uma planta, de uma bactéria, mas ele tem que estar acoplado, parasitando uma célula viva. Então, eles são entidades biológicas, que não são células, que podem cristalizar e que são parasitas intracelulares obrigatórios. Quer dizer, tem que estar dentro de uma célula para conseguir sobreviver. Isso faz deles um sistema completamente diferente do que a gente está acostumado. E faz um problemão, porque como é que você mata pedra? Então, quando eu penso nas viroses, né, você tem uma dificuldade muito grande de encontrar remédios, como os antibióticos valem para as bactérias ou para os protozoários. Você não tem um remédio direto que vai matar um vírus, porque um vírus não morre. É só tratar sintoma. Exatamente. Você tem que tratar o quê? O sistema imunológico. A gente tem que estar com uma saúde muito boa para que o nosso sistema imunológico possa fazer toda aquela cascata de reações e aí sim consiga fagocitar e destruir essa pedra em pedacinhos. E em pedacinhos ele já não infecta mais. Então, esse é o grande objetivo, né? Quando a gente tem qualquer tipo de virose, é fortalecer o sistema imunológico. Então, aquele chazinho de vovó, ele ajuda. Ajuda, você está fortalecendo. É assim, o chazinho junto com o repouso, acho que o repouso é o mais importante, né? Porque para tomar um chazinho quentinho, eu tenho que ficar na cama. Isso aí, o repouso faz fortalecer, se alimentando direitinho, né? E bebendo muito líquido, isso é outra coisa importante, porque onde estão essas células? No sangue e na linfa. Elas têm que circular pelo corpo o tempo todo. Então, a gente tem que estar muito bem hidratado para poder fazer funcionar. Né? E a questão do repouso é para o organismo poder se concentrar no combate ao vírus. Exatamente. Ele não tem nenhuma outra preocupação que não seja o combate ao vírus, né? Porque senão ele vai gastar energia para fazer outras coisas, né? Como andar, falar, se exercitar, e não vai conseguir dar conta, às vezes, de combater aquela virose. Agora, pensando assim, se eu pudesse tirar uma foto de um vírus, o que seria um vírus exatamente se ele não é uma célula? Ele é uma capa feita de proteínas, várias proteínas acopladas, uma capa, e por dentro um ácido nucleico. Um DNA ou um RNA que ficam ali dentro. Então, ele tem resquícios de vida, porque DNA e RNA não é característica de pedra, é característica de ser vivo, e ele tem. E tem uma cápsula feita de proteína. Pedra também não tem proteína, né? A proteína é dos seres vivos. Então, ele tem duas coisas importantes que os seres vivos têm, o DNA e a proteína em volta. Só que essas duas coisas só funcionam quando ele está acoplado na célula viva. Quais são os principais remédios que a gente tem hoje para tentar driblar um pouquinho as viroses? Alguma coisa que possa desnaturar, tirar a forma dessas proteínas. Quando eu tiro a forma dessa proteína, aí eu consigo reduzir um pouco o poder, a virulência, né, desses vírus que estão ali. Então, a gente hoje tem poucas armas, com exceção da saúde, que seria a nossa grande arma, para conseguir combater uma virose. Se eu associar isso à capacidade incrível de mutação que os vírus têm, quer dizer, de pegar esse DNA ou esse RNA e transformar em DNA diferente, a gente fica na mão, né, das viroses, na verdade. Porque eu tenho o sistema imunológico que está combatendo aquele vírus específico, mas se ele mudou, eu já não tenho mais as mesmas armas. E aí o coronavírus, por exemplo, entra direitinho nessa... O que é o coronavírus? É um vírus conhecido da gente de muitos e muitos anos. O primeiro foi descoberto lá na década de 30, que provoca uma série de resfriados e doenças, mas que ele foi mutando, sofrendo pequenas mudanças e provocando aí doenças mais perigosas, né, por conta dessas mutações. Porque ele é um vírus, então ele tem essa capacidade incrível, né, de sofrer as mutações. Então, se ele surgiu na década de 30, todo mundo já teve algum tipo de coronavírus? Algum tipo de coronavírus, né? Alguns tipos de resfriado que a gente tem mais comuns têm uma associação direta com o coronavírus, né? Ele é um vírus assim conhecido pela sociedade médica de forma geral, que tem algumas características interessantes. Ele é um vírus que tem a cápsula de proteína, como eu falei, e por dentro ele tem uma fita de RNA, não é DNA, tá? O que é o RNA? É um ácido nucleico um pouquinho mais um pouquinho diferente. É um ácido nucleico que na gente não tem informações. Ele é de ativação, não de informações. E ele tem guardando informação. Então, ele é um vírus um pouco diferente do padrão, né?
Ele tem, além dessa cápsula de proteínas, ela é uma cápsula assim, em formato de hélice, é toda helicoidal. Mas ele tem também um envelope por fora feito de gordura, o que dá uma proteção ainda um pouco maior. Então ele é envelopado, tem a cápsula de proteína e tem o RNA lá dentro. E ele tem um tamanico mínimo de 100 a 160 nanômetros. 1 nanômetro, para a gente ter uma ideia, a gente pega 1 milímetro da nossa régua e imagina 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro. É 1 nanômetro. Tá? Muitas vezes menor. Ele é muitas vezes menor. Então é muito pequenininho, tão difícil de você conseguir, né, localizar. E é o jeito dele. Uma capacidade enorme de mutação, e ele normalmente está associado a esse resfriado, né? Não é exatamente a dimensão resfriado, mas associado a problemas respiratórios que podem ser muito intensos. Então, ao longo da história dele, né, na sociedade humana, a gente teve alguns que provocaram síndromes respiratórias agudas graves, uma primeira na região da China, na Ásia, de forma geral, uma segunda na região do Oriente Médio, isso nos anos 2000, né? Sim. E agora, essa nova mutação dele, que a gente chama de novo coronavírus, né? O vírus, na verdade, é o coronavírus, e a doença que ele provoca é a Covid-19. Covid-19 não é o vírus, é o nome da doença. É o nome da doença. Isso. Então, que é uma síndrome respiratória aguda também, mas de menor letalidade do que as outras que já surgiram anteriormente. A diferença dele importante é que ele tem uma capacidade de transmissão muito maior do que os outros. Então, uma pessoa tendo a facilidade que ela tem de passar para muitas pessoas, né, muito enorme, grande. é muito grande, mas com uma letalidade menor, né? Agora, pode provocar casos de problemas respiratórios muito graves, né? Só uma dúvida que passou, você falou lá atrás e eu fiquei com isso na cabeça. Você falou que ele é envolto numa capa de gordura. Então é por isso que a gente deve lavar a mão com detergente, sabão, sabonete, justamente, para tirar essa gordura e elimina o vírus. A gente vai diminuindo essa capacidade dele de entrar no nosso corpo. Entendi. A gente não elimina totalmente, mas a gente reduz muito a chance que ele tem de entrar no corpo. Lavar as mãos e não colocar as mãos na região do rosto, né, no olho, nariz, boca, que está entrando por um orifício, aí a chance de você eliminar é muito grande. Né? E se por acaso ele estiver na minha mão, eu lavando só com água ou com detergente, por exemplo, sabonete. O sabonete vai tirar essa gordura. Exatamente, vai ajudar nessa parte. E a água talvez não. A água sozinha não. Okay. Então, por isso é super importante lavar bem, aquele processo de você pegar todos os cantinhos, né? E ainda mais que ele também tem uma outra característica importante, que não são todos os vírus que são assim, mas ele permanece por um tempo grande em cima das superfícies. Então, a gente pensa em quantas superfícies a gente encosta, né, ao longo do nosso dia, numa rotina comum. Quando você vai ao supermercado, quando você está num ônibus, num carro, num banco, superfícies que outras pessoas já encostaram e que você vai pegar. Então, lavar a mão estaria fazendo essa destruição desse envelope aí de gordura e, se você não levar a boca, reduzindo ainda mais a chance dele entrar no nosso corpo, né? Entrar pelo sistema respiratório e aí poder provocar esse problema. E aí ele entraria no corpo quando você entra em contato com o rosto, uma mucosa qualquer. Exatamente. Aí ele vai entrar, né, e normalmente fica nessa parte mais superior das vias aéreas, então dá aquela gripe, tosse, né, aquela congestão geral, febre, mal-estar, mas ele pode ir para as vias aéreas inferiores, chegar no pulmão e provocar uma pneumonia severa, e especialmente quando a pessoa tem uma fragilidade maior na questão da saúde. Então, por isso os idosos tão importante da gente estar protegendo, porque pela questão da própria idade já estão nessa fragilidade. Né? Então a chance deles adquirirem essa pneumonia severa é muito maior e de, né, irem a óbito por causa disso muito grande. Então é importantíssimo a gente estar evitando. Né? E eu vi um vídeo nos Estados Unidos, né, os jovens aproveitando esse período de quarentena para jogar bola na praia, brincar, se divertir. E o argumento deles era que o vírus, eu não sou grupo de risco, não vai me matar. Então, qual é a importância, já que ele tem baixa letalidade, qual é a importância dos jovens, principalmente os jovens, ficarem em casa também? Na verdade tem duas coisas aí pra gente falar. Primeiro, é super importante, que pode não provocar uma coisa tão grave, né, no jovem, mas ele é um grande transmissor daquele vírus, né? Ele está carregando junto com ele e pode ficar por muito tempo na sola de um sapato, né, na sua roupa, na sua mão, nas coisas onde você tocou, e você está, na verdade, transmitindo isso para tantas pessoas. E lembrando também que, na verdade, a gente está nessa crise da saúde, né? Sim. O jovem dizer que ele tem essa saúde tão boa assim, não estou nessa, é muito delicado, porque será? Será que todos nós estamos com saúde? Esse jovem está bem, pleno, feliz, será né, que ele comendo tá com a saúde bem? em dia? Pois é, então acho que assim, a gente não pode esquecer que ele é perigoso para todo mundo. Ele é mais perigoso para o idoso, mas ele é perigoso para todo mundo. Então a gente tem que, na forma que der, né, realmente se resguardar. Acho que a quarentena é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje,
Mas é muito importante para não deixar espalhar para muita gente, né? E a gente deixar passar essa pandemia de uma vez. É importante porque a gente ganha tempo para poder preparar o sistema de saúde para abastecer aí nas próximas semanas, Exatamente. que provavelmente vai acontecer. E reduz o número de pessoas que estão infectadas, que poderiam ser esses transmissores, né? Então, se de repente eu estou saindo, eu posso transmitir numa saída para 20 pessoas. Se eu fiquei em casa, são 20 que não vão ter. E aqueles 20 para mais 20. E assim a gente vai indo, né, numa progressão geométrica que é difícil, né? Complicado. Muito difícil. Isso aí. Valesca, a gente já está se encaminhando aqui para umas discussões finais. Antes da gente começar a gravar, a gente conversa um pouco. E você separou um material muito interessante sobre alguns paradoxos aí que o coronavírus, o novo Covid-19, né, causado aí pelo novo coronavírus, está fazendo as pessoas a ficar mais em casa e, obviamente, a gente passa a pensar algumas questões, né? Eu queria que você trouxesse essas questões para os nossos ouvintes aí. Alguns já pensaram em algumas coisas, outros não, mas são discussões realmente que é o momento e vale muito a pena a gente falar sobre isso. Eu acho que vamos conversar sobre elas, né? Acho que é muito importante. Quanto mais opinião, quanto mais a gente discutir, melhor. Mas a primeira de todas que eu acho desses paradoxos é essa questão de um ser quase tão insignificante, né? Um ser que nem célula tem, do primórdio lá da formação dos seres vivos, ele conseguir chegar na gente e, de uma certa forma, inundar a humanidade em relação a todos os seus poderes, né? Então, a gente pensa em termos da evolução, a gente pensa num ser humano que criou um sistema nervoso altamente complexo, né? 100 bilhões de neurônios, um polegar opositor capaz de fazer ferramentas e construir sua tecnologia com isso, e a gente pensa que nada disso é suficiente comparado ao poder de um serzinho, que nem serzinho é, né? Que é uma nem pedra. É ser humano, nem é ser vivo. Olha que coisa. Então, que coisa interessante, né? A sociedade como um todo, se a gente parar para pensar em termos econômicos, em termos de cultura, em termos de valores, tudo. A gente está refletindo sobre isso tudo por conta de um ser tão pequeno, né? Que a evolução, né? Charles Darwin estaria dando risada, eu acho, agora, né? Nesse processo evolutivo tão grande que a gente fez e, de repente, o menor de todos os seres é capaz de incomodar a gente dessa forma. Sim, e é interessante a gente perceber o quanto que a gente é pequeno, né? Porque eu costumo passar um documentário para os meus alunos, Cosmos, né, do National Geographic, muito bom, do Neil deGrasse Tyson, um físico importantíssimo. E ele coloca a história de todo o universo em um calendário de 365 dias, fazendo uma analogia. Esse calendário é muito bom. Eu uso ele também. Cósmico. Eu uso ele também, é muito bom. E o ser humano, na verdade, tudo que a gente conhece do livro de história, né, da como sociedade, lá da Mesopotâmia até 2020, entra aí nos 10 segundos finais do dia 31 de dezembro. Então, 11, 59 e 50. Então, o próprio espaço já mostra pra gente o quanto a gente é pequeno. E agora essa doença é mais ainda, né? Porque é um ser minúsculo, que não é nem um ser, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso desenvolvimento, e nós estamos em casa por causa dele. Exatamente, está dando uma mexida no mundo todo, né? Todo o nosso planeta, por conta dessa mistura de uma proteína com um RNA. É muito interessante, muito interessante. E a gente pensa nisso, assim, a arrogância do ser humano em relação o ser humano vai acabar com a Terra. Que é acabar com a Terra, né? A gente vai acabar com a possibilidade do próprio ser humano estar na Terra. Agora, os outros seres estão aí. A gente pensa nos dinossauros. Dominaram a Terra por 300 milhões de anos. Sim. Milhões de anos, com um cérebrozinho mínimo, né? Um cérebrozinho mas conseguiram conviver em equilíbrio, harmonia na Terra, porque a gente está na Terra há 100, 150 mil. E olha o caos que a gente já causou. Exatamente. Então aí vem outro paradoxo, né? Será que o meio ambiente não está dando, né, dicas para a gente de que está tudo errado? Né? A questão da saúde que a gente falou antes. A gente está sem saúde, a gente não consegue reagir a isso. E a questão ambiental? Essas rotas, né, que esse vírus está tomando para chegar no mundo tão rapidinho, não tem a ver com tanta questão ambiental em volta disso? Né? Esse desequilíbrio todo, a gente está buscando esse equilíbrio ou não está buscando? Como a gente está buscando a saúde ou não está buscando a saúde? Então, acho que o vírus vem trazendo essas coisas importantes, as escolhas que a gente faz para a nossa vida. Esses questionamentos que a gente deveria estar fazendo. Exatamente. Né? Assim como um questionamento bastante importante no mundo todo, né? Acho que especialmente no Brasil, mas no mundo todo, sobre o papel da ciência. Né? Qual é o valor da ciência?
de tudo que a gente vem construindo, né? De tudo que a gente vem descobrindo, construindo. Qual é o valor que a gente tem que dar? Ela não possui todas as respostas, claro que não. Ela é um processo de construção, né? A ciência é um processo, e acho que é interessante porque a ciência é uma vamos botar como uma entidade, né? Mas que reconhece seus erros. Ela fala quando está errado e ela volta e faz uma hipótese nova em cima do erro. O erro é muito importante. Ela não diz que está sempre certa. É o contrário disso. O erro é o resultado. É o resultado. Então, super importante. E assim, agora quem vai nos salvar é a ciência. E há tão pouco tempo a ciência estava tão pouco importante, né? Então, a gente parar para pensar sobre isso é muito interessante. As mudanças que a gente está tendo por conta da presença dessa epidemia, dessa pandemia. Sim, né? Os telejornais, você, com certeza, ouvinte, tem assistido alguma coisa nas últimas semanas. As pessoas escolhidas para dar informação são de instituições de ciência e instituições públicas, vale a gente mencionar também. Super importante, que é onde está, na verdade, o grande processo de produção científica, né? Onde estão as grandes cabeças pensantes, os grandes projetos, e que não pararam em momento algum, né? E que agora estão tentando dar essas respostas. Engraçado, só um depoimento. Hoje eu vi uma reportagem sobre a UFRJ. Eles estão testando todos os profissionais lá do Hospital do Fundão, né? UFRJ, Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. E eles estão fazendo mais ou menos entre 50 e 60 testes por dia. E aí no final da reportagem, né, o responsável lá pelo laboratório falou que eles só estão conseguindo fazer 60 testes porque eles estão com 2 máquinas quebradas há meses, porque com o corte de verba eles não tiveram dinheiro nem para comprar outra nem para consertar. Então a falta de investimento do ano passado, ela está resultando agora, né? Na verdade, a gente poderia estar fazendo 3, 4, 5 vezes mais testes nesse laboratório. Olha o paradoxo de novo, né? Agora a gente precisa urgentemente disso. Todo mundo precisa, não é um nem dois. Todos precisam disso. E, na verdade, não é só que a gente não investiu, mas quantas pessoas pensaram que não era tão importante assim investir. Né? Então, a gente parar para refletir sobre isso é muito importante. Assim como, talvez a gente esteja hoje como planeta, né, pagando pela falta de investimento, de credibilidade, de projetos políticos em relação aos serviços públicos de saúde, especialmente. Hoje a gente quer uma resposta rápida, né, do serviço de saúde, mas a gente investiu nisso, né? A gente ficou anos e anos questionando, né, esse investimento, e agora a gente dá a resposta. Então, olha que coisa interessante. Um outro paradoxo importante, né? A questão dos idosos. Ao mesmo tempo que a gente está no momento da humanidade de investir tudo para alongar a vida do ser humano, né? Investindo em uma série de medicamentos para que a gente possa ter mais vida, mais anos de vida, a gente agora chega numa situação na Itália, na Espanha, na França, onde você tem que escolher, né, quem vai ser atendido ou não vai ser atendido, né, pela idade. Então, o idoso que é com tanto cuidado, depois não tem tanto cuidado. Que momento é esse que a gente está vivendo? E tudo provocado por um serzinho de uma cápsula de proteína e um RNA proteína lá dentro. RNA. Então, você quer causar o caos, basta 2 ingredientes. Exatamente. Aí. Interessantíssimo, né? Do ponto de vista biológico, da gente parar esse ponto de vista evolutivo, de você entender a humanidade nessa perspectiva, né? Da pequenez da humanidade, nesse sentido evolutivo, não é surpresa nenhuma isso, né? Está dentro do padrão. Os vírus estão na Terra há mais de 3,5 bilhões de anos. A gente está a 100 mil. Eles são bem mais espertos do que a gente, porque eles conseguiram se manter por esse tempo todo. Exatamente. Né? Então, eu penso, não é. Agora, do ponto de vista da humanidade como sociedade, como cultura, né? Como tudo que a gente construiu, né? Eu acho que a gente está deixando muito a desejar. A gente tem muita coisa a fazer que a gente está perdendo, né, o tempo de fazer o que tinha que ser feito para conseguir. Tem um dado aqui interessante, né, que em 2018 o mundo destinou 1 trilhão e 800 bilhões de dólares em orçamentos públicos para o setor militar. E o que a Organização Mundial da Saúde está estimando precisar hoje para combater a pandemia é de 7 bilhões de dólares. Então, a ordem de trilhões para os armamentos e da ordem de bilhões para combater o que a gente não tem hoje para combater. E interessante que desse 1,8 trilhão de dólares aí, uma boa parte vem de Estados Unidos e China, que são os países que mais gastam. Exatamente. E nos Estados Unidos está acontecendo uma situação interessante, para não dizer trágica, que muitas pessoas esperam até o último momento para ir ao médico, porque se for ao médico vai ter que depois pagar a conta. Então, como tudo é pago,
a pessoa fica guardando os sintomas ali, o máximo que ela pode, para ela não contrair uma dívida, porque muitas vezes ela não vai poder pagar com essa dívida. Justamente. Que põe em xeque esse modelo econômico atual, do mundo como um todo, né? As escolhas que a gente fez nos últimos anos, como modelo econômico vigente para o nosso planeta todo, e lembrando que economia, no fundo, né, eu gosto de pegar as raízes. Ecologia e economia são ciências que deviam andar de mãos dadas, né? Ecologia é o estudo da casa, do planeta, para você conhecer o planeta, para poder ir trabalhar com a economia. Economia, a regra, as regras da casa. Como é que eu coloco as regras da casa se eu não respeito como a casa funciona? Se eu não conheço a ecologia? Então, na verdade, não é surpresa, né? A gente está colhendo frutos de como a gente veio negligenciando uma série de coisas importantes. Eles deveriam andar juntos, mas andam completamente separados, né? Você liga a televisão, não agora, né, que só fala de um assunto, mas meses atrás noticiava o seguinte: a China é o país que mais se desenvolve no mundo, sendo que se você pegar a palavra desenvolvimento, ela quer dizer economia, ela quer dizer social, ela quer dizer meio ambiente. Ninguém questionava qual era o preço ecológico que a China pagou para chegar onde chegou. Exatamente, né? Então a palavra desenvolvimento completa, ela também leva em consideração a economia, o meio ambiente e o social, mas o que a gente vê nas mídias é o quê? Só o lado econômico. Então esse é o modelo que a gente acha que agora vem como um paradoxo para questionar, que para tantas pessoas era um modelo tão simples, tão fácil, né, de sucesso absoluto, um caminho sem volta, né, de sucesso. Sim. Será? Né? Será? O vírusinho está vindo para mostrar para a gente que não é bem assim a coisa, né? E esse tempo que a gente está em casa, né, e a gente, eu digo, a sociedade, é talvez um tempo interessante para a gente pensar e se questionar, né, sobre esses paradoxos, o que a gente pode fazer daqui para frente. Exatamente, eles não têm uma resposta direta, mas eu acho que a gente pode pensar muito nas nossas ações individuais, né, todas elas, desde o hábito de ter saúde, né, até nas nossas escolhas, do que a gente faz, de como a gente se comporta. Acho que é muito importante a gente parar para pensar e resgatar essa coisa da sociedade, né, da humanidade que está envolvida nisso tudo. Então, e obviamente as escolhas individuais, elas são importantes, e talvez a principal delas seja o voto, né? Você votar em pessoas que pensam e compartilham desse pensamento também, porque afinal de contas, como você falou, dois ingredientes aí estão causando um caos. Exatamente. E esse caos ele não vem de hoje. Não vem de hoje, né? Já muitas pessoas falam isso. Eu sigo fica uma dica de podcast aí pro pessoal, Nerdologia, com o Átila Yamarino, que é doutor em microbiologia. Ele falou sobre pandemia em 2016, tem um áudio dele em 2016 para esse podcast, alertando que possivelmente um novo tipo de vírus poderia causar um caos na humanidade. Na verdade, ele não é astrólogo nem nada disso, ele se baseou em ciência para chegar nessa conclusão, né? Valesca, eu queria te agradecer muito, realmente. Eu aprendi bastante, desde o timo até a saúde, né? A gente aprendeu bastante coisa nesse bate-papo. Esses questionamentos finais realmente foram muito importantes. E eu queria te agradecer pela presença, pela paciência aqui para gravar o nosso Geocast. E junto com a nossa finalização, eu queria que você passasse uma mensagem aí final para as pessoas. Bom, primeiro eu queria agradecer também ter me convidado, achei muito legal poder participar, né, poder dizer os meus pensamentos, as minhas reflexões, dividir com um público um pouco maior, porque eu divido, na verdade, com a sala de aula, com os meus alunos, né, essas histórias todas, então poder dividir, ampliar isso, achei muito bacana. E acho que a mensagem mais importante são essas reflexões, e a gente parar para pensar quem somos nós, né, nesse contexto, nesse caos que está se instalando. Quem somos nós? Qual é o nosso papel real, né, dentro do nosso planeta, dentro do cosmos, do espaço que a gente... Quem realmente somos nós? E somos muito importantes porque somos nós. Eu sempre penso isso, né? Desse ponto de vista, se a gente para pensar em termos de número, nós não somos nada, né, dos trilhões de galáxias que tem por aí, mas somos nós, então a nossa importância é gigantesca. Então que a gente aproveite esse momento para refletir sobre essas coisas, quais são as prioridades reais que a gente tem que ter, né, individualmente, que a gente possa ter saúde, felicidade, né, escolhas positivas em relação ao meio ambiente, à alimentação, em relação a tudo isso, e especialmente quando a gente possa estar junto novamente, né, estar no mundo realmente de comunidade, que a gente possa usufruir desses momentos de uma forma sadia,
e não ficar cada vez mais recluso, cada um mais na sua, buscando suas individualidades, que a gente possa aproveitar para mudar isso tudo. Talvez a gente seja a faca e o queijo na mão, né? Seja a nossa chance para o ponto de virada. Exatamente. Acho que o vírus está dando essa chance para a gente, sim, né? Sim. Ele está permitindo uma série de coisas importantes. A gente tem que ver por esse lado, não pelo outro. Tem que ser positivo. Tem que ser positivo, é isso aí. Valesca, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. A questão da Covid-19 realmente é muito complexa, né? Envolve não só questões de saúde, mas questões de sociedade, né? Como chegamos até aqui e como os nossos hábitos e nossos políticos e governos e sistemas econômicos e tudo, enfim, culminaram com essa pandemia e essa necessidade de quarentena. Então talvez seja o momento de refletirmos sobre o nosso modo de vida, quais são nossas prioridades e também aqueles que nos representam, se realmente representam ou compartilham desses mesmos objetivos. Então eu acho que esse é o momento de virada, pode ser o momento de virada, né? Provavelmente ficaremos em casa aí algumas semanas, talvez meses, e um cuidando do outro, melhorando coletivamente como sociedade, e a tendência quando voltarmos é voltarmos diferentes. Por isso a conversa com a Valesca hoje foi tão importante. Importante também saber que a felicidade, né, o pensamento positivo, o otimismo influencia sim na sua saúde. Então você aí que sempre foi otimista, continue. E você que sempre vê o copo meio vazio, tente começar a ver o copo meio cheio, mudar os seus hábitos, de repente arrumar um esporte, um hobby, alguma coisa que te faça feliz, porque você ficando feliz, a probabilidade de ser pego por doenças é menor, né, graças ao timo, né, o órgão que a Valesca falou ao longo da entrevista. Vou deixar 2 dicas hoje. Uma dica séria para quem quiser se aprofundar mais na questão da Covid-19. Vou deixar o link para o canal do YouTube do Átila Yamarino, né? O Átila Yamarino, ele é referência nessa área ele tem doutorado em microbiologia, especificamente em vírus, né? O doutorado dele foi sobre o Ebola na época, e ele há 4 anos atrás já falava que um novo tipo de vírus, ou potencialmente um novo tipo de coronavírus, poderia causar uma pandemia. E ele está participando, ele é um divulgador científico, né? Então ele está participando de vários programas de TV e vários programas também pela internet. Vou deixar o link aí na descrição para o canal do Átila, que vem fazendo um trabalho brilhante aí ao longo dessa pandemia, sempre com vídeos de 2 em 2, 3 em 3 dias, bastante informativos. E quem não aguenta mais informações, ou está tomando uma bomba de informações aí todos os dias, mas quer continuar vendo coisas sobre pandemia, vou deixar uma sugestão de um filme de ficção, obviamente. O nome do filme é Contágio, acho, se eu não me engano, um filme de 2011, que mostra como um vírus pode se espalhar com rapidez pelo mundo e como a sociedade fica nessa expectativa. Obviamente é um filme de ficção. O vírus do filme ele é bem mais letal, bem mais contagioso que o Covid-19, apenas como uma dica aí de entretenimento. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado àqueles ouvintes que chegaram até aqui. Isso faz toda a diferença para o Geocast. E nós nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, falou!